Boa noite, meus amigos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Começamos mais uma semana, mais um encontro que nós temos para estudarmos esse livro, o Livro dos Espíritos. Agradecemos sempre a todos vocês por essa participação, por essa... pela nossa troca, né? Pedindo sempre a esses amigos espirituais que nos assistem, que coordenam, que iluminam, que alimentam esse estudo, que nos ampare sempre, que nos envolvam sempre nessa amorosidade, nesse carinho, que nos ajude a entendermos, que nos intuam, para que possamos, junto com vocês, apreendermos todos esses ensinamentos, trazermos para o nosso interior e com a consciência desses ensinamentos adquirida, que possamos colocar tudo isso em prática, em movimento, que trabalhemos empregando, aplicando todos esses conhecimentos que vamos adquirindo com o passar do tempo, né? Isso aqui, né, Célia, é um roteiro de vida. É um roteiro de vida que, se nós conseguirmos trazer esses ensinamentos para nós, com certeza nós vamos terminar essa jornada terrena um pouco melhor. E como a gente sempre fala, né, que a Terra é um educandário, isso aqui é o nosso material didático. É verdade. É aqui que a gente vai adquirindo os ensinamentos que necessitamos. Então, agradecemos mais uma vez a presença de todos vocês, agradecemos a essa casa, o MAP, que nos abriga, que nos acolhe e que nos permite termos essa integração. E para dar início ao nosso estudo, vamos fazer a nossa prece, pedindo sempre a Deus, nosso Pai, agradecendo a esse Pai amoroso pelo dom da vida, agradecendo a esse Pai por mais essa oportunidade de aqui nos encontrarmos reencarnados, te pedindo, Pai, nos auxilie, nos ajude a cumprir a parte que cabe a cada um de nós. O propósito de estarmos aqui é esse, de resgatarmos, por menor que seja, mas resgatarmos falhas cometidas. E sozinhos, Pai, nós não vamos conseguir. Sabemos que dentro da Tua misericórdia são designados amigos espirituais, nossos mentores, que a mão do nosso Mestre Jesus está aqui também a nos guiar, a nos conduzir. Mas te pedimos que nos fortaleça nesse nosso propósito, nessa vontade férrea que temos que ter em nos tornarmos seres melhores. Queremos, necessitamos e precisamos, Pai, retomar ao Teu caminho, voltar a caminhar em Tua direção. Nos auxilie, nos ampara, nos alimente a nossa fé, a nossa esperança, a nossa resignação, Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus e boa noite então mais uma vez, né? Boa noite, Célia. Nivaldo. Lembrando sempre que nós estamos no estudo do Livro dos Espíritos e vamos hoje dar continuidade na questão 280. 280. E estamos falando, né, Célia, das relações de além-túmulo. Ou seja, né, Nivaldo, a gente acha que tudo termina ali. Aqui. Começou no berço, Há bem terminou... pouco tempo atrás nós imaginávamos assim, né? que
morreu, acabou. Acabou. E ainda, infelizmente, muitas pessoas ainda pensam assim, né, Célia? Morreu, acabou, temos que aproveitar agora. E aí, se temos algum irmão que pensa assim, né? Que morreu, acabou. Começou lá no berço, terminou aqui no túmulo. Mas aí não tem propósito. Então, relações além túmulo, se acabou ali. É verdade. Que relação que vai ter? É isso que nós estamos vendo, né? É exatamente essa. Que Kardec nos traz essa reflexão, que a espiritualidade nos explica como se dá. Né? Como se dá isso depois da nossa morte, né? Na questão 280, Allan Kardec pergunta assim aos espíritos: qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Qual é a relação entre eles? Isso no mundo dos espíritos. Mas aí, Nivaldo, olha bem a pergunta de Kardec. Relações além túmulo. Além túmulo. Qual a relação, qual a natureza, né? Da relação como se dá, qual é o entre tipo os bons e os maus? E os maus. Isso aí já é para a gente parar para pensar, porque a gente pensa, Nivaldo, que morreu virou santo. Não é assim. Não é assim. Tanto que Kardec pergunta. Então, no mundo, tem bom e tem o mal. Tem o mal. Nós já falamos aqui várias vezes, né, Célia, que nós não nos transformamos ao desencarnar, ao morrer. Vamos continuar sendo as mesmas pessoas. Com os mesmos vícios, com as mesmas mazelas, com as mesmas qualidades. As mesmas qualidades. Então, eu vou continuar sendo exatamente o que eu sou aqui. Não vou melhorar, não. Porque nós costumamos sempre dizer que... e outra coisa que se fala muito, né, Célia? Morreu, descansou. Descansou. Não, a gente vai continuar, porque a vida continua. Se bobear, Nivaldo, aí vai começar a trabalhar. Se bobear, aí que vai começar. A vida continua. O processo de crescimento espiritual continua. Então, nós vamos precisar continuar trabalhando, estudando, cumprindo as nossas atividades, nos melhorando. Né? E programando um novo recomeço aqui na carne. Mas voltando então à pergunta, Célia, qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? E eles, os espíritos, nos respondem: os bons tentam combater os maus pendores dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Não é assim também aqui? Não é assim? Os bons, as boas pessoas não tentam sempre ajudar aqueles que nós percebemos que estão precisando de auxílio, de ajuda, de esclarecimento? Nivaldo, vamos pensar numa corrente. Nós somos elos. Então, esse elo eu sou um elo, você é um outro elo. Então, assim como eu tenho um elo que me dá a mão e me eleva, procura me elevar, eu também. Você precisa esticar sua mão também. Nós nos ajudamos nesse crescimento. Quem pode mais, faz mais. Quem pode menos, faz menos. Mas todos nós temos que fazer. Célia, você trouxe aí uma coisa importantíssima que hoje em dia nos falta um pouquinho, que é esse espírito de cooperação, de colaboração. Infelizmente, hoje a gente está vivendo, algumas pessoas, né, nesse entendimento de querer para si resolver o seu problema, o outro que se exploda. Né? É aquele ditado que diz assim, né? Farinha pouca, o meu pirão primeiro. E nós temos que entender, como a Célia disse aqui, nós fazemos parte de uma corrente. Eu não posso simplesmente ignorar o meu irmão. Não. Eu não posso só querer que alguém me puxe, sem que eu também estenda o meu outro braço, a minha outra mão, para puxar alguém que esteja um pouco mais atrás de mim. Porque todos nós, Nivaldo, todos, não tem um que não queira que amanhã tenhamos um mundo de regeneração. Um mundo melhor. Mas esse mundo de regeneração,
ele só vai começar, nós só vamos passar a viver nele a hora que nos regenerarmos. A transformação é interna, né, Célia? E aí, como é que eu vou e você não? Não o tem outro como. não tem. Não tem como. Então, nós somos seres sociais, sociáveis. Precisamos viver em comunidade e é exatamente por causa disso, para nos ajudarmos, para estendermos as mãos uns aos outros. Não vamos aqui trazer polêmicas, né, Célia? Mas não podemos continuar nos trancando nos nossos condomínios de luxo, esquecendo que lá fora existem pessoas precisando também de ajuda. Porque essa ajuda mútua que eles dizem aqui. E esse entendimento no mundo dos espíritos é muito maior. Muito maior. Porque a consciência é maior. Tudo é mais amplo, né? Mas é preciso que a gente já leve esse entendimento daqui, Célia. Como nós não nos transformamos, é preciso que a gente já leve daqui esse entendimento. Então, vamos à questão 281. Kardec pergunta: por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? A pergunta de Kardec: por que os espíritos inferiores se comprazem a nos induzir ao mal? Por que eles gostam de nos induzir ao mal? Provocar que a gente faça uma coisa ruim. E eles nos respondem: pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. Aí a gente pode parar, Nivaldo, para pensar assim: eu não consegui, você também não vai conseguir, não. Vem cá. No meu livro aqui, né, Célia, fala por inveja de não terem merecido estar entre os bons. É o que você disse. Né? Eu não tenho, eu também não quero que você tenha. Não quero que você tenha. Né? E eu vou fazer tudo para impedir que você tenha. Mas é porque eu quero estar lá. Mas eu ainda não me conscientizei de que estar lá só depende de mim, né? E eles continuam. E eles continuam. Vamos voltar à resposta. Pelo despeito, no livro do Nivaldo da inveja, que é a mesma coisa, de não terem merecido estar entre os bons. É desejo deles impedir, tanto quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Você falou disso, né? Agora. Sabe aquele tolinho? Eu não tenho, também não quero que você tenha. Não quero que você tenha. Sabe aquele tolinho, aquele espírito inexperiente, como o Kardec chama? Inexperiente. E aí eu vou lá e consigo induzir ele, consigo fazer com que ele venha para o meu lado. Porque eu não quero. Eu não consegui, eu não quero que ele consiga. Eu não consegui, eu não estou lá, né? Então eu também não quero. E continua a espiritualidade. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isso também não acontece entre vós? Exatamente. Aqui entre a gente não acontece isso? Perfeitamente. Puxar o tapete? Quantas vezes a gente puxa o tapete Célia, do nosso irmão? A gente sabe que quantas vezes nós temos que vigiar, né? Principalmente com aqueles mais juvenis, para que eles não caiam em armadilhas de pessoas que possam induzi-los a atos errados. Isso é exatamente o que Kardec diz para nós, né? E isso acontece aqui conosco. Eles querem trazer, eles querem aumentar o seu contingente de pessoas, eles querem trazer mais pessoas para o grupo deles. Então é preciso que nós estejamos sempre atentos. para que a gente não caia nessas armadilhas de ser induzidos
Porque a gente sabe, né, Nivaldo? Todos nós sabemos, e no mundo espiritual, como nós falamos na questão anterior, que nós vamos chegar no mundo espiritual exatamente como somos aqui, não vai haver nenhuma transformação só porque... Radical. Só porque realizou essa passagem. Então, no mundo espiritual, como aqui, a gente sabe o que é certo e o que é errado. A nossa consciência nos diz. A gente faz porque quer. E no mundo espiritual, vamos fazer porque queremos. Vamos aceitar porque queremos. É simples assim. É simples assim, é verdade. Questão 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Isso é um questionamento que a gente... Aí a gente, já se mas fez, aí né? a gente pensa assim... Será que articula a palavra Mas aí, falada? Nivaldo, olha só, eu sou completamente ignorante em inglês, analfabeta em inglês. E aí eu encontro um espírito americano, como é que vai ser? Como é que nós vamos conversar? Como é que nós vamos nos entender? Então, eles nos respondem assim. Os espíritos, né? Eles se veem e se compreendem. Se compreendem. A palavra é material, é da matéria. E é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como o ar é para vós o veículo de transmissão do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo ao outro. Então, a conversa é telepática. É telepática, é pensamento. É pensamento. E a gente sempre fala, né, Célia? Quem já teve a oportunidade de sonhar conversando com alguém, pare para pensar se você lembra de ter articulado alguma palavra sonora. Ou mesmo que você não tenha participado da conversa em desdobramento pelo sono, mas faz uma força para ver se via o movimento vai da lembrar boca. Que esse entendimento do que o outro disse para você, o de que você disse para o outro, foi telepático. Foi telepático. Não houve articulação de voz. Então, é exatamente isso. A comunicação entre os espíritos é telepática. E aí, Célia, vai de encontro que nós já falamos aqui. Nós não conseguimos esconder nada do que nós estamos pensando. Hoje, eu posso aqui estar pensando da Célia alguma coisa e ela não sabe. Mas no mundo dos espíritos, tudo que eu estiver pensando, a Célia vai acessar. Eu não preciso falar para ela, ela já acessa a minha mente, sabe tudo que eu estou pensando, assim como eu também sei tudo que ela está pensando. Então, Nivaldo, como nós, no início desse nosso encontro de hoje, nós falamos de educação, né? Verdade. Então, não está na hora da gente começar a reformular, a tomar cuidado com os nossos pensamentos. Porque é linguagem. Nós não podemos esquecer que nós somos espíritos. Estamos ocupando agora um corpo de carne, um corpo material, um envoltório material, mas somos espíritos. E aí, Célia, pelo que você está dizendo, tudo que hoje penso, eu posso até ludibriar quem esteja aqui encarnado comigo. Mas aos desencarnados, não. Eu continuo pensando. Então, eu continuo dizendo para eles qual é a minha linha de atuação. Então, é preciso que a gente comece a fazer essa filtragem dos nossos pensamentos, para que a gente também filtre as nossas palavras e, por consequência disso, as nossas ações. Usando a tua fala, Nivaldo, a gente vem para cá, às segundas-feiras, fazer esse programa, fazer esse estudo com muita alegria, com muita boa vontade. Mas se fosse ao contrário,
Se a gente vai, vou ter que ir para lá agora. E aí estamos aqui falando com vocês sobre autoeducação, sobre amorosidade, sobre estender as mãos. E eles que estão aqui, como é que eles... Estariam, né? Estariam. Eles estariam. Então, entendendo? Então, a gente precisa abrir os nossos corações, a gente precisa procurar e lutar para sermos autênticos nas Célia, coisas que fazemos. Outro detalhe importante, né? Eu estava lembrando aqui, esse desnudar dos nossos pensamentos é que traz o constrangimento no mundo dos espíritos e que faz com que a gente seja assim impelido a querer reencarnar para corrigir o que nós fizemos de errado. Porque todos acessam aos nossos erros, às nossas más atitudes. Então, nós nos sentimos dessa forma constrangidos. Se ninguém soubesse, como aqui, a gente pode disfarçar e estarmos entre os bons, mesmo sendo mal. Mas no mundo dos espíritos, não. Se no mundo dos espíritos nós tivéssemos como companhia só os bons espíritos, ninguém ia acusar a gente dos nossos erros, ninguém ia apontar, nenhum espírito bom iria apontar para a gente os nossos erros. Mas a nossa consciência ia. Denuncia. A nossa consciência. Denuncia. Nós não íamos... Sabe quando a gente fala assim, Nivaldo? Eu posso enganar o mundo, mas eu não engano a mim mesmo. A mim mesmo eu não consigo enganar. E aí, quando você chega no mundo dos espíritos, você não engana nem você e nem mais a ninguém, a coisa precisa ser resolvida, né? Então, a 283. Os espíritos, Kardec pergunta, os espíritos podem ocultar reciprocamente os seus pensamentos? Acabamos de falar isso, do outro, né? Eles podem ocultar um do outro? Os espíritos podem ocultar reciprocamente os seus pensamentos? Podem esconder-se um dos outros? E o que eles não vão nos responder? Aí a espiritualidade nos responde: não. Para eles, tudo é patente, sobretudo quando são perfeitos. Podem afastar-se um dos outros, mas sempre se veem. Isso porque não constitui regra absoluta. Repetindo, isto, porém, não constitui regra absoluta, porque certos espíritos podem perfeitamente se tornar invisíveis a outros espíritos, se assim julgarem útil. É bonito porque tem sempre essa palavra útil. Ninguém faz nada, quer dizer, não é que ninguém faça nada. Os bons espíritos, os espíritos que nos assistem de luz, nada que eles venham a fazer é inútil ou fazer por fazer. Seja algo que não seja útil. Tem uma finalidade de elevação nossa. Sempre tem. Sempre. Então é o que eles nos dizem aqui. No mundo espiritual, tudo é patente, tudo é claro, tudo é transparente. Alguns espíritos podem se fazer invisível para outros. Dependendo da sua evolução espiritual. Ou seja, os mais elevados, eles podem não aparecer para aqueles que são menos elevados. Aí a gente lembra do nosso lado, André Luiz. A mãe dele, ele não conseguia ver a mãe. Não conseguia. Né?
né? Embora ela até quisesse, mas ele não tinha a mesma frequência, vibração para conseguir enxergá-la, né? O olhar dele, esse olhar espiritual, ele ainda não tinha, ele não podia. Outra coisa importante, né, Célia, aqui a gente destacar que essa comunicação, esse fato do espírito conseguir acessar o que o outro está pensando, isso é gradativo ao seu grau de elevação. Claro. O espírito menos evoluído, ele não consegue captar o que o espírito mais evoluído está pensando. Mas o evoluído sempre vai investigar tudo aquilo que aqueles espíritos menos evoluídos está pensando, né? Sabe aquela... Isso demonstra até em algumas obras de André Luiz, quando ele traça até esse parâmetro, né, de entendimento para saber se o espírito tem uma elevação ou não. Porque quando ele está num grupo de estudos, quando ele pensa numa pergunta, o instrutor já responde. O instrutor já responde antes que ele faça essa pergunta. Porque ele já percebeu do André Luiz, né, essa pergunta na mente dele. E ele usa esse mesmo parâmetro para, em um outro livro, em uma outra situação, ele está pensando um determinado assunto e o espírito não conseguir captar o que ele está pensando, então ele fala. Ele, inclusive, diz que ele não tem, assim, um grau evolutivo tão maior pelo fato dele não conseguir entender, saber, ver o que o André Luiz está pensando. Então, isso é uma forma até de você fazer uma classificação na nossa tabela lá, né? Aquela tabela de graus evolutivos, escala evolutiva, né? O espírito mais evoluído, ele tem essa condição de perceber o pensamento do outro, e o menos evoluído não tem. Então, se ocultar um do outro na espiritualidade, só se tiver uma finalidade útil, né? Senão, todos nós seremos... nos veremos, né? Questão 284. Como os espíritos que não possuem mais corpos podem constatar sua individualidade e se distinguir um dos outros seres espirituais que os rodeiam? Nós já falamos isso aqui, vamos novamente. Perdemos o nosso corpo físico, desencarnamos. Como eu vou identificar o espírito de um parente, de alguém que nos foi grato, se ele perdeu aquele corpo físico? E aí nós falamos, né, Célia, nos nossos 3 corpos, né? No corpo físico, no corpo mental, perispiritual e o espírito, né? Espírito, corpo e perispírito. E nós vamos até pedir para que seja colocado novamente, né? Porque muita gente, de repente, não lembra mais, Célia, aquele slide em que a gente coloca as 3 divisões, né? O corpo físico, o perispírito e o corpo físico. Então, vocês viram aí, né? Só para a gente poder recordar que nós somos formados por esses 3 corpos. Tem mais corpos, né, Célia? Tem mais. Mas para que a gente possa só estudar agora dentro do nosso estudo, esses 3 nos basta. Corpo físico, o perispírito e o espírito. O espírito é uma luz. É uma luz, é uma centelha divina. Ele não tem forma. Então, se eu olhasse o espírito da Célia ou de qualquer outra pessoa, eu não vou conseguir identificar. Essa pessoa que já perdeu o corpo físico, como eu vou fazer para identificar quem era ela? Pelo perispírito. Porque o corpo físico é uma cópia do perispírito. Já falamos isso aqui. Quando nós perdemos o corpo físico, nós mantemos o nosso perispírito. Então, quando esse ente querido, quem tem essa oportunidade, esse dom de ver espíritos, quando a gente enxerga, é o perispírito daquele ser que já viveu. Se nós tivéssemos o merecimento, Nivaldo, se nós tivéssemos, vamos supor
que a nossa elevação moral, a nossa elevação intelectual já chegou a um ponto tal que pudéssemos receber a visita de Jesus. Aquela luz entrasse aqui. A gente viria a luz. Um clarão sem tamanho. Sim. Mas é quem? E aí ele vai, se materializa naquele perispírito e aí nós podemos ver. E aquele Jesus que aqui esteve conosco. Porque vocês podem perguntar assim, tá, mas em outras encarnações eu tive outro corpo. E como é que é meu pai, minha mãe, meu filho, naquela encarnação lá, vai me ver se eu aparecer com esse corpo aqui? Aí meu perispírito vai se moldar daquela maneira daquela forma que ele tinha. O perispírito tem essa capacidade se moldar, se apresentar como ele queira. E aí, Célia, aqui um outro detalhezinho importante, só para chamar a atenção, quem tem esse dom, né, de ver, da visão, muitas das vezes já sonhou, ouviu aquele ente querido que já faleceu com uma fisionomia mais rejuvenescida. Não é verdade? E, puxa vida, a gente sabe quem era, só que ela já perdeu mais nova. Ela desencarnou adoecida, desencarnou já debilitada, mas quando a gente tem a oportunidade de sonhar ou de ver, a gente vê que ela está mais jovem. É ela, mas numa forma mais jovem, porque ela quer se mostrar assim. Ela projetou o seu corpo físico, o seu perispírito assim, para que a gente possa reconhecê-la e ver que ela está bem. A gente tem o exemplo do mentor do Chico. Sim. Né? Emmanuel, né? Emmanuel. Já falamos aqui, né, Célia? Ele se apresenta naquela forma de senador, né? Romano, senador né? romano. No ano lá de 23 até 50 e alguma Porque coisa. É a forma que ele quer se apresentar. Ele gosta de se apresentar daquela forma e é assim que a gente identifica ele. E cada um de nós vai ter também essa oportunidade de, ao desencarnarmos, projetar o nosso perispírito daquela forma que a gente queira que os outros nos vejam, no mundo espiritual ou até mesmo no mundo material. Aí lembrando mais uma coisa, Nivaldo, chamando atenção para mais uma coisa. Quem tem esse dom da visão, já que o espírito, né, pode adquirir essa forma, a gente tem que começar a prestar atenção no que a gente está vendo. É verdade. Mas, Célia, pode ser, pode não ser. Acabamos não lendo a resposta, pois né? Vamos ver aqui de novo. Então, como os espíritos que não possuem mais corpo físico, né, podem constatar sua individualidade e se distinguir dos outros seres espirituais que o rodeiam? E eles nos respondem: constatam suas individualidades através do perispírito, que deles faz seres distintos uns dos outros, como o corpo faz entre os homens. Então, o perispírito é a matriz do corpo físico. Então, a gente vai ver aquela matriz, vai identificar. Tá claro, né? Acho que ficou bem claro, Célia. Porque em outros estudos nós já falamos, né, que o perispírito faz essa ligação, né? Ele está aqui, ele que faz essa ligação do espírito ao corpo à físico, matéria, né? Então é através dele que vamos nos identificar. E a 285. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra. O filho reconhece o pai. O amigo reconhece o seu amigo. Essa pergunta de Kardec é muito importante. É verdade. Porque quantas encarnações nós já tivemos? Já tivemos muitas encarnações, centenas. Será talvez que centenas aí no de mundo milhares, espiritual, né? Eu vou encontrar todos os meus filhos? Todos os meus maridos? Será?
E a espiritualidade nos responde: sim. E assim de geração em geração. Mas a 285 tem a letra A. Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Na primeira pergunta, Kardec pergunta se no mundo dos espíritos a gente se reconhece. Aí a espiritualidade diz que sim. E assim de geração em geração. Aí na 285A, como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? E eles nos respondem: vemos a nossa vida passada, lemos nela como num livro. Vendo o pretérito dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a sua passagem da vida para a morte. Então, como nós vamos chegar no mundo espiritual exatamente como somos aqui, nós vamos ter ainda essa relação de pai, de filho, de mãe, de avó. À medida em que formos perdendo essa ligação com a matéria, esses sentimentos de pai, de mãe, de filho, eles vão se perdendo. O amor permanece. A afinidade afetiva permanece. Mas o meu filho, minha mãe, meu marido, não, aí já vai se desfazer. E aí, Célia, vai surgir um grande entendimento que é essa família de irmãos. Universal. Todos somos irmãos. A família humana, a família universal. E aí, ao invés de ser o meu filho fulano de tal, é meu irmão. É o meu irmão. Entende? E nós falamos aqui em perguntas anteriores, né, Célia, na necessidade da gente começar... Você falou do elo da corrente. Olha a necessidade, porque esse que hoje eu desprezo pode ter sido meu filho em encarnações passadas ou poderá vir a ser na futura. Então é preciso que a gente tenha esse sentimento de elo da corrente. Ao mesmo tempo que a gente é puxado por um braço, a gente estica o outro para puxar um que esteja um pouquinho mais atrasado que nós. Então, como Kardec ele diz aqui, vendo a espiritualidade respondendo à pergunta de Kardec, ele diz, a espiritualidade diz assim: vendo o pretérito dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Do que nós estamos aqui dentro, o primeiro núcleo, né, de convivência que nós temos é a nossa família. Então, nós estamos aqui inseridos na família que precisamos estar. Perfeitamente. É essa que é primeira necessidade. A primeira necessidade. E aí, quando a gente chega no mundo, essa família, necessariamente, nós não somos necessariamente amores um do outro. É verdade. Podemos sim ter inimigos de vidas passadas ali convivendo com a gente familiar, né? Por necessidade. No núcleo familiar. Quantas vezes nós vamos identificar isso, né? E aí, quando a gente chega no mundo espiritual, quando a gente tem condições de ver o nosso passado, o nosso pretérito, aí a gente vai reparar isso tudo. Vamos ver os nossos amigos, os nossos inimigos e o que nós fizemos. Célia, nesse sentido que você disse, né? Quantas vezes nas nossas programações reencarnatórias nós somos projetados nessas famílias com esses nossos desafetos para que a gente possa desenvolver o amor. O amor. A gente possa desenvolver, então, esse querer bem que nós não conseguimos
em vidas passadas. E aí essa reprogramação, essa bendita reencarnação, nos coloca no mesmo lar para que a gente possa aprender a conviver na infância e crescer e aprender a amar aquela pessoa que muitas das vezes foi ingrata para nós. Ou nós para eles. Ou nós para eles, né? Esse acerto é mútuo, né, Célia? Isso aí é mútuo. Mas essa identificação é efetiva no mundo espiritual. Nós vamos reconhecer os nossos pais, os nossos irmãos. Só que, com o passar do tempo, esse sentimento vai evoluir e nós vamos identificar todos como uma grande família espiritual, todos como irmãos. Porque, como a Célia disse, quantos pais nós já tivemos, quantas mães, irmãos, tios, maridos, mulheres, e é preciso que a gente dê um jeito nisso. Nivaldo, mas senão fica complicado. O mundo espiritual é tão fantástico, que quem foi minha mãe na encarnação passada pode ter sido minha filha agora. Com certeza. Pode ter sido meu marido agora. Então, tá entendendo essa troca de papéis? Essa nomeação, mãe, filho, pai. Essa troca de papéis é fundamental para nosso crescimento, né, Célia? Nossa evolução. Porque a finalidade é nós evoluirmos. Nós nos transformarmos em pessoas melhores. Esse é o objetivo principal da vida. E é por isso que a gente está aqui estudando, aprendendo o que os espíritos nos dizem, para que a gente possa começar a mudar a nossa forma de enxergar e de fazer as coisas, né? É verdade. Célia, estamos chegando já ao final. Estamos chegando. Estamos aí já no finalzinho do nosso encontro de hoje. O tempo passa muito rápido, então nós vamos aqui deixar para vocês o nosso estudo. Paramos aqui na nossa questão 286, né? 285, né, Célia? Lemos até a 285. Não, 285A eu li, Nivaldo, né? Como se reconhece. Vamos retornar, né, na 286. Isso. Então, na próxima segunda-feira, retornaremos com vocês. De agora, queremos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, agradecer a Célia, agradecer a essa equipe espiritual que está sempre nos apoiando, nos intuindo, nos inspirando, e agradecendo a todos vocês que estão sempre nos prestigiando e acompanhando conosco esse estudo dessa obra maravilhosa que é o Livro dos Espíritos, que, como a gente sempre diz, é o nosso guia, é o nosso GPS nessa vida. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, pedindo que tenhamos todos uma semana abençoada de muitos projetos, de muitas soluções, de muita bem para todos nós que estamos passando ainda por esse afastamento social, todos nós que estamos passando por essa perda de entes queridos, que possamos voltar os nossos olhos, os nossos olhares aos céus, a Jesus, a Deus, entendendo sempre dessa grande programação divina, entendendo que tudo faz parte desse grande projeto educativo para os nossos espíritos, que somos seres imortais. Sentimos saudade, sim, de todos esses irmãos que estão nos deixando agora, mas que tenhamos fé que todos nós estamos agraciados por Deus, por Jesus e por Maria Santíssima, que está sempre ao nosso lado. Que Jesus nos proteja, nos abençoe sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.